Pode ser que hoje não o percebas, mas há batalhas invisíveis a serem travadas ao teu redor. Forças que querem roubar-te a paz, a saúde e até a esperança. Talvez sintas que o peso é demasiado, que as portas se fecharam e que a tua força se esgota, mas não é por acaso que estás aqui. O Salmo 23 e o Salmo 91 não são apenas palavras antigas, são armas vivas, promessas eternas que podem mudar tudo. Fica, porque se hoje te atreveres a orar com fé, poderás testemunhar o milagre que a tua alma tem esperado. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor eterno Deus, Todo-Poderoso, fonte inesgotável de misericórdia, vimos diante de Ti com a alma desnuda. Este instante é sagrado, porque na Tua presença encontramos refúgio, ainda antes de pronunciar qualquer palavra. Hoje, elevamos as nossas vozes como incenso puro que sobe até o Teu trono. Erguemo-las com temor reverente, reconhecendo que não há outro como Tu nos céus nem na terra. O nosso clamor nasce do mais profundo do ser, lá onde ninguém vê, mas onde Tu moras com ternura. É um clamor que brota de uma alma ferida, mas também esperançada no Teu poder eterno. Tu és o único verdadeiro curador, o que conhece a raiz de cada dor. Aquele que pode restaurar não apenas o corpo físico, mas também o invisível, o emocional, o espiritual, aquilo que está quebrado por dentro. Tu que sustentas galáxias com uma única palavra, também sustentas as nossas vidas frágeis, pequenas e limitadas. Nada escapa ao Teu olhar. Nada te escapa das mãos. És o médico divino que não precisa de instrumentos para operar milagres. Tu vês para além dos sintomas. Entendes o que nem sequer sabemos expressar. Perscrutas até o mais recôndito da alma humana. Confiamos em Ti não por hábito, mas porque a Tua fidelidade nos sustentou em cada vale. No meio da quebra, continuamos a crer. Mesmo que a fé trema, a Tua promessa permanece firme. O Teu amor não falha. Nunca falhou. Não falhará. A Tua compaixão flui como um rio que jamais seca, trazendo consolo à alma cansada, ao corpo exausto, ao espírito que já não pode mais. Ó Deus vivo, olha para nós hoje com ternura. Observa com compaixão aqueles que sofrem no corpo, aqueles que choram por dentro, aqueles que já não suportam mais a sua carga silenciosa. Suplicamos-te que olhes para os fracos com olhos de misericórdia. Aqueles que se sentem derrotados sem forças para continuar. Estende a Tua mão poderosa e toca as suas vidas com poder curador. Não vimos a Ti com méritos nem pretensões. Não temos credenciais. Apenas trazemos necessidade e fome de alívio, sede de consolo, anseio de esperança no meio de tanta dor acumulada. Não confiamos em obras humanas, nem em esforços vazios. Apoiamo-nos na Tua graça nesse favor imerecido que transforma o impossível em testemunho. Porque a Tua bondade não tem medida nem limite. Tu és a nossa esperança quando tudo o mais falha. Quando as portas se fecham, Tu abres caminhos. Quando tudo parece perdido, Tu renovas as forças como a águia. Senhor, Tu conheces o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Cada célula, cada órgão, cada tecido, cada canto escondido está sob o Teu olhar atento e a Tua autoridade sem fronteiras. Não há sistema, fibra, neurônio, músculo ou osso que te seja alheio. Tudo foste Tu que fizeste. Tudo sustens Tu.
tudo está sob o teu controle perfeito. Por isso te pedimos hoje mesmo que a nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, que coloques a tua mão poderosa sobre aqueles que clamam por um milagre urgente. Dá força àquele que não consegue levantar-se. Dá renovação àquele que está desgastado. Sopra vida sobre quem sente que morre lentamente dia após dia, na solidão ou no silêncio. Pai Celestial, pedimos cura integral. Não apenas para o corpo, mas também para a mente e a alma, as emoções que sangram e os pensamentos que se afundam no abismo. Que a tua presença penetre até ao mais profundo. Que onde há dor coloques alívio. Onde há infecção coloques pureza. Onde há desgaste, coloques restauração completa. Sopra a tua vida sobre os ossos secos. Enche de vigor os pulmões que mal respiram. Reanima os corações partidos por longas noites de insônia, de choro, de desesperança. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, seja visível ou secreta. Daquelas doenças que se diagnosticam e também das que se escondem na alma sem nome nem forma. Sarra-nos do medo que paralisa, da ansiedade que desgasta a alma, da angústia que aperta o peito, dos pensamentos sombrios que destroem a fé desde dentro. Cura as nossas emoções transbordadas, aquela tristeza que não se pode explicar, esse cansaço que não é físico, mas espiritual, esse vazio que nem o descanso consegue preencher. Toca com a tua mão poderosa aqueles que jazem em camas de hospital, aqueles que vivem entre agulhas, tubos, análises médicos e palavras difíceis de aceitar. Enche de fortaleza sobrenatural aqueles que não podem mais, aqueles que sentem que estão a perder a batalha. Lembrar-lhes que não estão sozinhos, que tu estás no meio do processo. Dá-nos esperança quando a medicina disser que já não há opção. Dá-nos fé quando o diagnóstico for como uma sentença. Dá-nos paz quando a espera parecer interminável. Quando ninguém puder fazer nada, que a tua presença faça tudo. Sê o nosso consolo quando as palavras humanas já não forem suficientes. Sê o sopro que renova. Envia os teus anjos ministradores aos hospitais, aos quartos silenciosos, às aldeias distantes, aos lares onde se sofre em segredo, sem ter a quem recorrer. Leva o teu consolo a cada lugar de dor. Que as tuas carícias celestiais sejam sentidas por quem precisa de um toque do céu. Que o teu poder quebre toda a corrente de doença e desespero. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Não o esquecemos. Hoje, agarramo-nos a essa verdade como náufragos em alto mar se agarram a uma tábua de salvação. Não temos outro refúgio, Senhor. Só tu podes fazer o que a ciência não pode. Só tu podes devolver a alegria a quem já se tinha rendido por completo. E por isso, ainda que os nossos lábios tremam, oramos com fé, confiando que a tua resposta virá no teu tempo, com o teu propósito para a tua glória. Amém. Recebe esta oração com o coração aberto e, se desejares, repete em voz alta ou em silêncio. Oremos juntos com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, me faz repousar, junto a águas tranquilas me conduz. Ele restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparás-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei para sempre. E também com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leão novo e o dragão. Porquanto ele me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei. Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Se estão numa relação, partilhem o nome do seu amado, e se ainda não têm companheiro, mas desejam que Deus abençoe a sua vida amorosa, escrevam oração pela minha vida. Amorosa nos comentários. Ao vê-los saberei do que precisam. Abre caminhos. Senhor compassivo no meio das sombras densas que cobrem a terra como uma noite sem lua. São muitos os que caminham às cegas, sem força, sem direção, e só tu podes guiá-los com a tua luz eterna. Entra, Senhor, nos corredores frios da dor, onde tantos clamam por uma resposta. Não permitas que as portas do céu permaneçam fechadas quando os corações mais precisam de ti, quando as forças humanas já não bastam. Abre, Pai, essas portas invisíveis que parecem seladas pelo tempo, pela desesperança, pelo medo. Abre o que ninguém pode abrir. Retira cadeados, derruba muros e quebra tudo o que impeça a tua intervenção divina. Onde há processos intermináveis e burocracia extenuante, tu podes aplanar o caminho. Tu que és dono do visível e do invisível, podes fazer com que os papéis avancem, que os trâmites se acelerem e que tudo se mova a favor. Abre portas em hospitais onde o silêncio pesa. Abre portas em clínicas onde reina a incerteza. Abre portas em casas cheias de angústia. Entra nesses lares onde a doença parece ter roubado toda a esperança e toda a paz. Deus de compaixão, abre caminhos no meio do caos. Que a tua mão poderosa abra o acesso a tratamentos eficazes, a médicos experientes, a equipas de saúde dispostas a servir com entrega e a procedimentos que tragam vida e não medo. Abre acesso a uma esperança concreta, viva e renovadora. Que as pessoas não se afoguem no não há, mas descubram que em ti sempre há provisão, saída e resposta.
onde parece não haver nada, tu podes multiplicar. Multiplica recursos, ó Deus de abundância. Tu que multiplicaste pães no deserto, faz isso outra vez. Multiplica medicamentos, camas, tempo, oxigênio, energia e corações dispostos a dar tudo sem esperar nada em troca. Faz com que não falte nem um comprimido, nem uma seringa, nem uma palavra de consolo. Que não falte o instrumental, nem o conhecimento necessário, nem o amor que cura feridas que a medicina não pode ver nem tocar. Que o medicamento chegue a tempo. Nem antes, nem depois, mas exatamente quando o corpo já não aguenta mais. Que a ajuda não se atrase. Que não se perca tempo valioso. Que a tua precisão perfeita ordene o relógio da cura. Não permitas que os atrasos humanos ofusquem a tua obra divina. Que nada impeça o milagre que tu podes ativar com apenas uma palavra pronunciada do teu trono cheio de glória, misericórdia e poder. Dá sabedoria, Senhor, aos médicos que lutam todos os dias com diagnósticos difíceis e decisões pesadas. Enche as suas mentes de luz. Que o teu Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e os guie com discernimento certeiro. Que cada diagnóstico esteja cheio de verdade, precisão e cuidado. Que vejam para além dos exames e possam olhar para a alma. Que saibam quando agir, como agir e quando simplesmente orar em silêncio contigo. Concede às enfermeiras um coração terno e valente. Dá-lhes paciência, serenidade e firmeza. Que as suas mãos sejam como as tuas fortes, quando for necessário, suaves, quando houver dor, calorosas, quando a alma se sentir sozinha. Faz com que os seus gestos transmitam compaixão. Que a sua presença alivie mais do que um calmante. Que vejam o doente como um filho amado teu e não como um número ou apenas mais uma cama. Que sejam anjos com uniforme. Que cada decisão médica seja guiada pela tua mão sábia. Que a tua presença sagrada se manifeste em cada análise, em cada procedimento, em cada intervenção cirúrgica, como uma corrente invisível de amor ativo. Que não seja apenas a ciência a atuar, mas o teu espírito a fluir através dos conhecimentos. Que a medicina não seja fria, mas impregnada pelo fogo da tua ternura curadora e do teu amor que tudo transforma. Tu és o Deus dos milagres, o Senhor do impossível. Em ti não há limites nem barreiras. Tu criaste o corpo e conheces cada célula, cada órgão, cada partícula. Nada está oculto aos teus olhos de eternidade. A tua autoridade está acima de tudo o que é humano. Em ti está a vida, a saúde, o fôlego que muitos aguardam com ansiedade e lágrimas. Tu sustentas os corações que batem debilmente e reanimas aqueles que quase se apagam. Não há doença que tu não possas tocar com o teu poder. Não há diagnóstico que tu não possas reverter. Não há sentença médica definitiva quando decides estender a tua mão curadora sobre alguém que clama com fé. Não há corpo tão frágil que tu não possas levantar. Não há dor tão profunda que a tua glória não possa cobrir com bálsamo. Não há desesperança que tu não possas dissipar com um único olhar teu. Tu és o mesmo Deus que caminhou entre os enfermos. Curaste o cego que clamava sem cessar. Restauraste as pernas daquele que não podia andar. Limpaste o leproso que vivia isolado e sem dignidade. Libertaste aquele que estava atormentado por espíritos sombrios.
deste vida onde só havia ruína. Deste dignidade onde só havia desprezo. E tudo isso fizeste por amor, sem esperar nada em troca. E tu não mudaste, Senhor. És o mesmo ontem, hoje e para sempre. O teu poder permanece intacto. A tua misericórdia continua a fluir. A tua compaixão não se esgota. A tua promessa não caduca com o tempo. Por isso vimos hoje a ti com fé viva, com esperança firme, com o coração nas tuas mãos. Porque cremos que podes fazer outra vez o que já fizeste. Que nada é impossível para aquele que crê. Não dependemos do que é visível, mas da tua fidelidade. Ainda que tudo diga não, tu podes dizer sim. Ainda que tudo pareça fechado, tu podes abrir. Ainda que tudo pareça perdido, tu podes restaurar por completo. E por isso, oramos, Senhor, com humildade e com determinação. Sabemos que estás a ouvir. Sabemos que estás a agir mesmo quando não vemos. Sabemos que não há oração que se perca diante do teu trono. Cremos, Senhor, mesmo quando a dúvida quer entrar. Ainda que a nossa fé seja pequena como uma semente, sabemos que nas tuas mãos pode mover montanhas e abrir caminhos em pleno deserto. Sabemos que podes criar veredas onde não há saída. Podes trazer vida onde só há cinza. Luz onde há escuridão e esperança onde a dor apagou toda a ilusão. Não confiamos nas nossas forças humanas porque são limitadas. Não colocamos a fé nas nossas capacidades. Confiamos apenas na tua graça, no teu favor imerecido, na tua bondade que nunca falha. Não clamamos por mérito próprio, mas pelo teu caráter bondoso. Porque tu és compassivo, ternulento para a ira e grande em amor para com os que sofrem e não têm consolo humano. Cura as crianças, Senhor. Aquelas que choram sem entender porque sentem tanta dor. Abre os seus olhos para a bis. Concede-lhes descanso, alívio e cura no corpo, na alma e no coração. Cura os idosos, Deus fiel. Aqueles que escondem a sua dor com dignidade, que suportam mais do que dizem. Que não se sintam sozinhos, mas abraçados pela tua ternura silenciosa. Cura também os jovens que muitas vezes sorriem por fora e desmoronam por dentro. Lutam com doenças invisíveis, com pensamentos sombrios, com fardos que não ousam partilhar. Derrama a tua cura sobre aqueles que combatem o cancro. Detém o avanço da doença. Restaura as células, renova as forças, devolve a esperança e devolve o brilho aos seus olhos. Tem misericórdia daqueles que sofrem de diabetes, insônia, ansiedade e desgaste mental. Fortalece aqueles que vivem com dores que não se veem, mas que consomem a energia dia após dia. Alivia as feridas da alma, Senhor. Aquelas que não se detetam em exames, mas que deixam marcas profundas. Cura depressões prolongadas, pensamentos sombrios e vazios que ninguém consegue preencher. Toca aqueles que perderam o desejo de viver. Restaurar a paixão pela vida. Reacende os sonhos. Que sintam que ainda existem razões para continuar e que tu ainda tens um propósito maior. Faz chover o teu bálsamo desde o céu. Que o teu óleo curador caia sobre camas, sobre corpos cansados, sobre hospitais, clínicas e lares que clamam por um milagre com lágrimas. Que o teu Espírito Santo toque o que a ciência não alcança.
que tu vás além do médico, do técnico, do humano. Que intervenhas onde os médicos já não sabem o que fazer. Que as tuas pegadas fiquem gravadas em cada cura. Que se saiba que foste tu, o Deus vivo, quem tocou, quem agiu, quem curou. Que ninguém leve a glória que só a ti pertence. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Não o desprezes. Recebeu como uma oferta sincera de fé. Inclina o teu ouvido às nossas súplicas. Olha para as nossas lágrimas. Olha para os nossos corações partidos. Faz brilhar o teu rosto sobre os que já não aguentam mais. Sobre os que sentem que o corpo se apaga, que a mente se desvanece e que a alma clama por um toque divino. Responde Deus de amor. Não porque o mereçamos, mas porque tu és bom. Tu és justo. Tu és o único que pode agir onde ninguém mais pode intervir. Rendemo-nos à tua soberania. Reconhecemos que tu conheces o momento perfeito, a hora exata, o segundo divino em que tudo mudará, segundo o teu plano eterno. Enquanto esperamos, continuaremos a orar. Não deixaremos de clamar. Continuaremos a acreditar, ainda que com uma fé trêmula. Continuaremos a amar-te porque sabemos que tu nunca deixas de agir. Obrigado pelo teu amor que nunca abandona, que permanece firme na doença e na saúde, na angústia e na calma, na vida e na morte. Obrigado pela tua presença que consola quando mais ninguém pode fazê-lo. Quando tudo desmorona e tu continuas ali firme, paciente e amoroso, envolvendo-nos com a tua paz inexplicável. Obrigado pelo que já estás a fazer. Ainda que os nossos olhos não vejam a mudança, sabemos que tu já estás a agir. Porque as tuas promessas não falham. Porque tu não mentes. Em nome poderoso de Jesus, nosso Salvador, nosso médico, a nossa rocha eterna, declaramos cura sobre os corpos, restauração sobre as almas, paz sobre as mentes e uma confiança absoluta, inabalável, de que agirás com glória, de que tu serás exaltado no meio da dor e que desta história tirarás algo belo. Amém. Irmãos e irmãs, se sentem que esta oração iluminou os vossos corações, carreguem em gosto e partilhem para que esta oração chegue a quem dela precise. Espalhem as bênçãos por onde quer que vão. Não se esqueçam de carregar em subscrever para que cada dia seja um novo caminho para uma maior proximidade com Deus. Mas lembrem-se, se deixarem passar esta oportunidade, podem estar a perder a bênção que Deus preparou especialmente para vocês e para os vossos entes queridos. Pode ser que hoje não o percebas, mas há batalhas invisíveis a serem travadas ao teu redor. Forças que querem roubar-te a paz, a saúde e até a esperança. Talvez sintas que o peso é demasiado, que as portas se fecharam e que a tua força se esgota, mas não é por acaso que estás aqui. O Salmo 23 e o Salmo 91 não são apenas palavras antigas, são armas vivas, promessas eternas que podem mudar tudo. Fica, porque se hoje te atreveres a orar com fé, poderás testemunhar o milagre que a tua alma tem esperado. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor eterno Deus, Todo-Poderoso, fonte inesgotável de misericórdia, vimos diante de ti com a alma desnuda. Este instante é sagrado, porque na tua presença encontramos refúgio ainda antes de pronunciar qualquer palavra.
Hoje, elevamos as nossas vozes como incenso puro que sobe até ao teu trono. Erguemo-las com temor reverente, reconhecendo que não há outro como tu nos céus nem na terra. O nosso clamor nasce do mais profundo do ser, lá onde ninguém vê, mas onde tu moras com ternura. É um clamor que brota de uma alma ferida, mas também esperançada no teu poder eterno. Tu és o único verdadeiro curador, o que conhece a raiz de cada dor. Aquele que pode restaurar não apenas o corpo físico, mas também o invisível, o emocional, o espiritual, aquilo que está quebrado por dentro. Tu que sustentas galáxias com uma única palavra, também sustentas as nossas vidas frágeis, pequenas e limitadas. Nada escapa ao teu olhar. Nada te escapa das mãos. És o médico divino que não precisa de instrumentos para operar milagres. Tu vês para além dos sintomas. Entendes o que nem sequer sabemos expressar. Perscrutas até o mais recôndito da alma humana. Confiamos em ti não por hábito, mas porque a tua fidelidade nos sustentou em cada vale. No meio da quebra, continuamos a crer. Mesmo que a fé trema, a tua promessa permanece firme. O teu amor não falha. Nunca falhou. Não falhará. A tua compaixão flui como um rio que jamais seca, trazendo consolo à alma cansada, ao corpo exausto, ao espírito que já não pode mais. Ó Deus vivo, olha para nós hoje com ternura. Observa com compaixão aqueles que sofrem no corpo, aqueles que choram por dentro, aqueles que já não suportam mais a sua carga silenciosa. Suplicamos-te que olhes para os fracos com olhos de misericórdia. Aqueles que se sentem derrotados sem forças para continuar. Estende a tua mão poderosa e toca as suas vidas com poder curador. Não vimos a ti com méritos nem pretensões. Não temos credenciais. Apenas trazemos necessidade e fome de alívio, sede de consolo, anseio de esperança no meio de tanta dor acumulada. Não confiamos em obras humanas, nem em esforços vazios. Apoiamo-nos na tua graça nesse favor imerecido que transforma o impossível em testemunho. Porque a tua bondade não tem medida nem limite. Tu és a nossa esperança quando tudo o mais falha. Quando as portas se fecham, tu abres caminhos. Quando tudo parece perdido, tu renovas as forças como a águia. Senhor, tu conheces o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Cada célula, cada órgão, cada tecido, cada canto escondido está sob o teu olhar atento e a tua autoridade sem fronteiras. Não há sistema fibra, neurônio, músculo ou osso que te seja alheio. Tudo foste tu que fizeste. Tudo sustens tu. Tudo está sob o teu controlo perfeito. Por isso te pedimos hoje mesmo que a nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, que coloques a tua mão poderosa sobre aqueles que clamam por um milagre urgente. Dá força àquele que não consegue levantar-se. Dá renovação àquele que está desgastado. Sopra a vida sobre quem sente que morre lentamente dia após dia, na solidão ou no silêncio. Pai Celestial, pedimos cura integral. Não apenas para o corpo, mas também para a mente, a alma, as emoções que sangram e os pensamentos que se afundam no abismo. Que a tua presença penetre até ao mais profundo. Que onde há dor coloques alívio. Onde há infecção coloques pureza. Onde há desgaste, coloques restauração completa. Sopra a tua vida sobre os ossos secos.
enche de vigor os pulmões que mal respiram. Reanima os corações partidos por longas noites de insônia, de choro, de desesperança. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, seja visível ou secreta, daquelas doenças que se diagnosticam e também das que se escondem na alma sem nome nem forma. Sarra-nos do medo que paralisa, da ansiedade que desgasta a alma, da angústia que aperta o peito, dos pensamentos sombrios que destroem a fé desde dentro. Cura as nossas emoções transbordadas, aquela tristeza que não se pode explicar, esse cansaço que não é físico, mas espiritual, esse vazio que nem o descanso consegue preencher. Toca com a tua mão poderosa aqueles que jazem em camas de hospital, aqueles que vivem entre agulhas, tubos, análises médicos e palavras difíceis de aceitar. Enche de fortaleza sobrenatural aqueles que não podem mais, aqueles que sentem que estão a perder a batalha. Lembrar-lhes que não estão sozinhos, que tu estás no meio do processo. Dá-nos esperança quando a medicina disser que já não há opção. Dá-nos fé quando o diagnóstico for como uma sentença. Dá-nos paz quando a espera parecer interminável. Quando ninguém puder fazer nada, que a tua presença faça tudo. Sê o nosso consolo quando as palavras humanas já não forem suficientes. Sê o sopro que renova. Envia os teus anjos ministradores aos hospitais, aos quartos silenciosos, às aldeias distantes, aos lares onde se sofre em segredo, sem ter a quem recorrer. Leva o teu consolo a cada lugar de dor. Que as tuas carícias celestiais sejam sentidas por quem precisa de um toque do céu. Que o teu poder quebre toda a corrente de doença e desespero. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Não o esquecemos. Hoje, agarramo-nos a essa verdade como náufragos em alto mar se agarram a uma tábua de salvação. Não temos outro refúgio, Senhor. Só tu podes fazer o que a ciência não pode. Só tu podes devolver a alegria a quem já se tinha rendido por completo. E por isso, ainda que os nossos lábios tremam, oramos com fé, confiando que a tua resposta virá no teu tempo, com o teu propósito para a tua glória. Amém. Recebe esta oração com o coração aberto e, se desejares, repete em voz alta ou em silêncio. Oremos juntos com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar, junto a águas tranquilas me conduz. Ele restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparás-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei para sempre. E também com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite,
nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio do Altíssimo, a tua habitação nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leão novo e o dragão. Porquanto ele me amou, eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Fartá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Se estão numa relação, partilhem o nome do seu amado, e se ainda não têm companheiro, mas desejam que Deus abençoe a sua vida amorosa, escrevam oração pela minha vida. Amorosa nos comentários. Ao vê-los saberei do que precisam. Abre caminhos. Senhor compassivo no meio das sombras densas que cobrem a terra como uma noite sem lua. São muitos os que caminham às cegas, sem força, sem direção, e só tu podes guiá-los com a tua luz eterna. Entra, Senhor, nos corredores frios da dor, onde tantos clamam por uma resposta. Não permitas que as portas do céu permaneçam fechadas quando os corações mais precisam de ti, quando as forças humanas já não bastam. Abre, Pai, essas portas invisíveis que parecem seladas pelo tempo, pela desesperança, pelo medo. Abre o que ninguém pode abrir. Retira cadeados, derruba muros e quebra tudo o que impeça a tua intervenção divina. Onde há processos intermináveis e burocracia extenuante, tu podes aplanar o caminho. Tu que és dono do visível e do invisível, podes fazer com que os papéis avancem, que os trâmites se acelerem e que tudo se mova a favor. Abre portas em hospitais onde o silêncio pesa. Abre portas em clínicas onde reina a incerteza. Abre portas em casas cheias de angústia. Entra nesses lares onde a doença parece ter roubado toda a esperança e toda a paz. Deus de compaixão, abre caminhos no meio do caos. Que a tua mão poderosa abra o acesso a tratamentos eficazes, a médicos experientes, a equipas de saúde dispostas a servir com entrega e a procedimentos que tragam vida e não medo. Abre acesso a uma esperança concreta viva e renovadora. Que as pessoas não se afoguem no não há, mas descubram que em ti sempre há provisão, saída e resposta. Onde parece não haver nada, tu podes multiplicar. Multiplica recursos, ó Deus de abundância. Tu que multiplicaste pães no deserto, faz isso outra vez. Multiplica medicamentos, camas, tempo, oxigênio, energia e corações dispostos a dar tudo sem esperar nada em troca. Faz com que não falte nem um comprimido, nem uma seringa, nem uma palavra de consolo. Que não falte o instrumental, nem o conhecimento necessário, nem o amor que cura feridas que a medicina não pode ver nem tocar. Que o medicamento chegue a tempo. Nem antes, nem depois, mas exatamente quando o corpo já não aguenta mais. Que a ajuda não se atrase. Que não se perca tempo valioso. Que a tua precisão perfeita ordene o relógio da cura.
Não permitas que os atrasos humanos ofusquem a tua obra divina. Que nada impeça o milagre que tu podes ativar com apenas uma palavra pronunciada do teu trono cheio de glória, misericórdia e poder. Dá sabedoria, Senhor, aos médicos que lutam todos os dias com diagnósticos difíceis e decisões pesadas. Enche as suas mentes de luz. Que o teu Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e os guie com discernimento certeiro. Que cada diagnóstico esteja cheio de verdade, precisão e cuidado. Que vejam para além dos exames e possam olhar para a alma. Que saibam quando agir, como agir e quando simplesmente orar em silêncio contigo. Concede às enfermeiras um coração terno e valente. Dá-lhes paciência, serenidade e firmeza. Que as suas mãos sejam como as tuas fortes, quando for necessário, suaves, quando houver dor, calorosas, quando a alma se sentir sozinha. Faz com que os seus gestos transmitam compaixão. Que a sua presença alivie mais do que um calmante. Que vejam o doente como um filho amado teu e não como um número ou apenas mais uma cama. Que sejam anjos com uniforme. Que cada decisão médica seja guiada pela tua mão sábia. Que a tua presença sagrada se manifeste em cada análise, em cada procedimento, em cada intervenção cirúrgica, como uma corrente invisível de amor ativo. Que não seja apenas a ciência a atuar, mas o teu espírito a fluir através dos conhecimentos. Que a medicina não seja fria, mas impregnada pelo fogo da tua ternura curadora e do teu amor que tudo transforma. Tu és o Deus dos milagres, o Senhor do impossível. Em ti não há limites nem barreiras. Tu criaste o corpo e conheces cada célula, cada órgão, cada partícula. Nada está oculto aos teus olhos de eternidade. A tua autoridade está acima de tudo o que é humano. Em ti está a vida, a saúde, o fôlego que muitos aguardam com ansiedade e lágrimas. Tu sustentas os corações que batem debilmente e reanimas aqueles que quase se apagam. Não há doença que tu não possas tocar com o teu poder. Não há diagnóstico que tu não possas reverter. Não há sentença médica definitiva quando decides estender a tua mão curadora sobre alguém que clama com fé. Não há corpo tão frágil que tu não possas levantar. Não há dor tão profunda que a tua glória não possa cobrir com bálsamo. Não há desesperança que tu não possas dissipar com um único olhar teu. Tu és o mesmo Deus que caminhou entre os enfermos. Curaste o cego que clamava sem cessar. Restauraste as pernas daquele que não podia andar. Limpaste o leproso que vivia isolado e sem dignidade. Libertaste aquele que estava atormentado por espíritos sombrios. Deste vida onde só havia ruína. Deste dignidade onde só havia desprezo. E tudo isso fizeste por amor, sem esperar nada em troca. E tu não mudaste, Senhor. És o mesmo ontem, hoje e para sempre. O teu poder permanece intacto. A tua misericórdia continua a fluir. A tua compaixão não se esgota. A tua promessa não caduca com o tempo. Por isso vimos hoje a ti com fé viva, com esperança firme, com o coração nas tuas mãos. Porque cremos que podes fazer outra vez o que já fizeste. Que nada é impossível para aquele que crê. Não dependemos do que é visível, mas da tua fidelidade. Ainda que tudo diga não, tu podes dizer sim. Ainda que tudo pareça fechado, tu podes abrir.
ainda que tudo pareça perdido, tu podes restaurar por completo. E por isso, oramos, Senhor, com humildade e com determinação. Sabemos que estás a ouvir. Sabemos que estás a agir mesmo quando não vemos. Sabemos que não há oração que se perca diante do teu trono. Cremos, Senhor, mesmo quando a dúvida quer entrar. Ainda que a nossa fé seja pequena como uma semente, sabemos que nas tuas mãos pode mover montanhas e abrir caminhos em pleno deserto. Sabemos que podes criar veredas onde não há saída. Podes trazer vida onde só há cinza, luz onde há escuridão e esperança onde a dor apagou toda a ilusão. Não confiamos nas nossas forças humanas porque são limitadas. Não colocamos a fé nas nossas capacidades. Confiamos apenas na tua graça, no teu favor imerecido, na tua bondade que nunca falha. Não clamamos por mérito próprio, mas pelo teu caráter bondoso. Porque tu és compassivo, ternulento para a ira e grande em amor para com os que sofrem e não têm consolo humano. Cura as crianças, Senhor. Aquelas que choram sem entender porque sentem tanta dor. Abre os seus olhos para a bis. Concede-lhes descanso, alívio e cura no corpo, na alma e no coração. Cura os idosos, Deus fiel. Aqueles que escondem a sua dor com dignidade, que suportam mais do que dizem. Que não se sintam sozinhos, mas abraçados pela tua ternura silenciosa. Cura também os jovens que muitas vezes sorriem por fora e desmoronam por dentro. Lutam com doenças invisíveis, com pensamentos sombrios, com fardos que não ousam partilhar. Derrama a tua cura sobre aqueles que combatem o cancro. Detém o avanço da doença. Restaura as células, renova as forças, devolve a esperança e devolve o brilho aos seus olhos. Tem misericórdia daqueles que sofrem de diabetes, insônia, ansiedade e desgaste mental. Fortalece aqueles que vivem com dores que não se veem, mas que consomem a energia dia após dia. Alivia as feridas da alma, Senhor. Aquelas que não se detetam em exames, mas que deixam marcas profundas. Cura depressões prolongadas, pensamentos sombrios e vazios que ninguém consegue preencher. Toca aqueles que perderam o desejo de viver. Restaurar a paixão pela vida. Reacende os sonhos. Que sintam que ainda existem razões para continuar e que tu ainda tens um propósito maior. Faz chover o teu bálsamo desde o céu. Que o teu óleo curador caia sobre camas, sobre corpos cansados, sobre hospitais, clínicas e lares que clamam por um milagre com lágrimas. Que o teu Espírito Santo toque o que a ciência não alcança. Que tu vás além do médico, do técnico, do humano. Que intervenhas onde os médicos já não sabem o que fazer. Que as tuas pegadas fiquem gravadas em cada cura. Que se saiba que foste tu, o Deus vivo, quem tocou, quem agiu, quem curou. Que ninguém leve a glória que só a ti pertence. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Não o desprezes. Recebeu como uma oferta sincera de fé. Inclina o teu ouvido às nossas súplicas. Olha para as nossas lágrimas. Olha para os nossos corações partidos. Faz brilhar o teu rosto sobre os que já não aguentam mais. Sobre os que sentem que o corpo se apaga, que a mente se desvanece e que a alma clama por um toque divino. Responde, Deus de amor. Não porque o mereçamos, mas porque tu és bom.
tu és justo. Tu és o único que pode agir onde ninguém mais pode intervir. Rendemo-nos à tua soberania. Reconhecemos que tu conheces o momento perfeito, a hora exata, o segundo divino em que tudo mudará, segundo o teu plano eterno. Enquanto esperamos, continuaremos a orar. Não deixaremos de clamar. Continuaremos a acreditar, ainda que com uma fé trêmula. Continuaremos a amar-te porque sabemos que tu nunca deixas de agir. Obrigado pelo teu amor que nunca abandona, que permanece firme na doença e na saúde, na angústia e na calma, na vida e na morte. Obrigado pela tua presença que consola quando mais ninguém pode fazê-lo. Quando tudo desmorona e tu continuas ali firme, paciente e amoroso, envolvendo-nos com a tua paz inexplicável. Obrigado pelo que já estás a fazer. Ainda que os nossos olhos não vejam a mudança, sabemos que tu já estás a agir. Porque as tuas promessas não falham. Porque tu não mentes. Em nome poderoso de Jesus, nosso Salvador, nosso médico, a nossa rocha eterna, declaramos cura sobre os corpos, restauração sobre as almas, paz sobre as mentes, e uma confiança absoluta, inabalável, de que agirás com glória, de que tu serás exaltado no meio da dor, e que desta história tirarás algo belo. Amém. Irmãos e irmãs, se sentem que esta oração iluminou os vossos corações, carreguem em gosto e partilhem para que esta oração chegue a quem dela precise. Espalhem as bênçãos por onde quer que vão. Não se esqueçam de carregar em subscrever para que cada dia seja um novo caminho para uma maior proximidade com Deus. Mas lembrem-se, se deixarem passar esta oportunidade, podem estar a perder a bênção que Deus preparou especialmente para vocês e para os vossos entes queridos. Pode ser que hoje não o percebas, mas há batalhas invisíveis a serem travadas ao teu redor. Forças que querem roubar-te a paz, a saúde e até a esperança. Talvez sintas que o peso é demasiado, que as portas se fecharam e que a tua força se esgota, mas não é por acaso que estás aqui. O Salmo 23 e o Salmo 91 não são apenas palavras antigas, são armas vivas, promessas eternas que podem mudar tudo. Fica, porque se hoje te atreveres a orar com fé, poderás testemunhar o milagre que a tua alma tem esperado. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor eterno Deus, Todo-Poderoso, fonte inesgotável de misericórdia, vimos diante de Ti com a alma desnuda. Este instante é sagrado, porque na Tua presença encontramos refúgio, ainda antes de pronunciar qualquer palavra. Hoje, elevamos as nossas vozes como incenso puro que sobe até o Teu trono. Erguemo-las com temor reverente, reconhecendo que não há outro como Tu nos céus nem na terra. O nosso clamor nasce do mais profundo do ser, lá onde ninguém vê, mas onde Tu moras com ternura. É um clamor que brota de uma alma ferida, mas também esperançada no Teu poder eterno. Tu és o único verdadeiro curador, o que conhece a raiz de cada dor. Aquele que pode restaurar não apenas o corpo físico, mas também o invisível, o emocional, o espiritual, aquilo que está quebrado por dentro. Tu que sustentas galáxias com uma única palavra, também sustentas as nossas vidas frágeis, pequenas e limitadas. Nada escapa ao Teu olhar. Nada te escapa das mãos.
És o médico divino que não precisa de instrumentos para operar milagres. Tu vês para além dos sintomas. Entendes o que nem sequer sabemos expressar. Perscrutas até o mais recôndito da alma humana. Confiamos em ti não por hábito, mas porque a tua fidelidade nos sustentou em cada vale. No meio da quebra, continuamos a crer. Mesmo que a fé trema, a tua promessa permanece firme. O teu amor não falha. Nunca falhou. Não falhará. A tua compaixão flui como um rio que jamais seca, trazendo consolo à alma cansada, ao corpo exausto, ao espírito que já não pode mais. Ó Deus vivo, olha para nós hoje com ternura. Observa com compaixão aqueles que sofrem no corpo, aqueles que choram por dentro, aqueles que já não suportam mais a sua carga silenciosa. Suplicamos-te que olhes para os fracos com olhos de misericórdia. Aqueles que se sentem derrotados sem forças para continuar. Estende a tua mão poderosa e toca as suas vidas com poder curador. Não vimos a ti com méritos nem pretensões. Não temos credenciais. Apenas trazemos necessidade e fome de alívio, sede de consolo, anseio de esperança no meio de tanta dor acumulada. Não confiamos em obras humanas, nem em esforços vazios. Apoiamo-nos na tua graça nesse favor imerecido que transforma o impossível em testemunho. Porque a tua bondade não tem medida nem limite. Tu és a nossa esperança quando tudo o mais falha. Quando as portas se fecham, tu abres caminhos. Quando tudo parece perdido, tu renovas as forças como a águia. Senhor, tu conheces o nosso corpo melhor do que nós mesmos. Cada célula, cada órgão, cada tecido, cada canto escondido está sob o teu olhar atento e a tua autoridade sem fronteiras. Não há sistema fibra, neurônio, músculo ou osso que te seja alheio. Tudo foste tu que fizeste. Tudo sustens tu. Tudo está sob o teu controlo perfeito. Por isso te pedimos hoje mesmo que a nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, que coloques a tua mão poderosa sobre aqueles que clamam por um milagre urgente. Dá força àquele que não consegue levantar-se. Dá renovação àquele que está desgastado. Sopra vida sobre quem sente que morre lentamente dia após dia, na solidão ou no silêncio. Pai Celestial, pedimos cura integral. Não apenas para o corpo, mas também para a mente e a alma, as emoções que sangram e os pensamentos que se afundam no abismo. Que a tua presença penetre até ao mais profundo. Que onde há dor coloques alívio. Onde há infecção coloques pureza. Onde há desgaste, coloques restauração completa. Sopra a tua vida sobre os ossos secos. Enche de vigor os pulmões que mal respiram. Reanima os corações partidos por longas noites de insônia, de choro, de desesperança. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, seja visível ou secreta. Daquelas doenças que se diagnosticam e também das que se escondem na alma sem nome nem forma. Sarra-nos do medo que paralisa, da ansiedade que desgasta a alma, da angústia que aperta o peito, dos pensamentos sombrios que destroem a fé desde dentro. Cura as nossas emoções transbordadas, aquela tristeza que não se pode explicar, esse cansaço que não é físico, mas espiritual, esse vazio que nem o descanso consegue preencher. Toca com a tua mão poderosa aqueles que jazem em camas de hospital.
aqueles que vivem entre agulhas, tubos, análises médicos e palavras difíceis de aceitar. Enche de fortaleza sobrenatural aqueles que não podem mais. Aqueles que sentem que estão a perder a batalha. Lembrar-lhes que não estão sozinhos, que tu estás no meio do processo. Dá-nos esperança quando a medicina disser que já não há opção. Dá-nos fé quando o diagnóstico for como uma sentença. Dá-nos paz quando a espera parecer interminável. Quando ninguém puder fazer nada, que a tua presença faça tudo. Sê o nosso consolo quando as palavras humanas já não forem suficientes. Sê o sopro que renova. Envia os teus anjos ministradores aos hospitais, aos quartos silenciosos, às aldeias distantes, aos lares, onde se sofre em segredo, sem ter a quem recorrer. Leva o teu consolo a cada lugar de dor. Que as tuas carícias celestiais sejam sentidas por quem precisa de um toque do céu. Que o teu poder quebre toda a corrente de doença e desespero. Tu és Jeová Rafa, o Senhor que cura. Não o esquecemos. Hoje, agarramo-nos a essa verdade como náufragos em alto mar se agarram a uma tábua de salvação. Não temos outro refúgio, Senhor. Só tu podes fazer o que a ciência não pode. Só tu podes devolver a alegria a quem já se tinha rendido por completo. E por isso, ainda que os nossos lábios tremam, oramos com fé, confiando que a tua resposta virá no teu tempo, com o teu propósito para a tua glória. Amém. Recebe esta oração com o coração aberto e, se desejares, repete em voz alta ou em silêncio. Oremos juntos com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos, me faz repousar, junto a águas tranquilas me conduz. Ele restaura a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparás-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei para sempre. E também com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a ti não chegará. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leão novo e o dragão. Porquanto ele me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei.
fartá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se estão numa relação, partilhem o nome do seu amado, e se ainda não têm companheiro, mas desejam que Deus abençoe a sua vida amorosa, escrevam oração pela minha vida. Amorosa nos comentários. Ao vê-lo, saberei do que precisam. Abre caminhos. Senhor compassivo no meio das sombras densas que cobrem a terra como uma noite sem lua. São muitos os que caminham às cegas, sem força, sem direção, e só tu podes guiá-los com a tua luz eterna. Entra, Senhor, nos corredores frios da dor, onde tantos clamam por uma resposta. Não permitas que as portas do céu permaneçam fechadas quando os corações mais precisam de ti, quando as forças humanas já não bastam. Abre, Pai, essas portas invisíveis que parecem seladas pelo tempo, pela desesperança, pelo medo. Abre o que ninguém pode abrir. Retira cadeados, derruba muros e quebra tudo o que impeça a tua intervenção divina. Onde há processos intermináveis e burocracia extenuante, tu podes aplanar o caminho. Tu que és dono do visível e do invisível, podes fazer com que os papéis avancem, que os trâmites se acelerem e que tudo se mova a favor. Abre portas em hospitais onde o silêncio pesa. Abre portas em clínicas onde reina a incerteza. Abre portas em casas cheias de angústia. Entra nesses lares onde a doença parece ter roubado toda a esperança e toda a paz. Deus de compaixão, abre caminhos no meio do caos. Que a tua mão poderosa abra o acesso a tratamentos eficazes, a médicos experientes, a equipas de saúde dispostas a servir com entrega e a procedimentos que tragam vida e não medo. Abre acesso a uma esperança concreta viva e renovadora. Que as pessoas não se afoguem no não há, mas descubram que em ti sempre há provisão, saída e resposta. Onde parece não haver nada, tu podes multiplicar. Multiplica recursos, ó Deus de abundância. Tu que multiplicaste pães no deserto, faz isso outra vez. Multiplica medicamentos, camas, tempo, oxigênio, energia e corações dispostos a dar tudo sem esperar nada em troca. Faz com que não falte nem um comprimido, nem uma seringa, nem uma palavra de consolo. Que não falte o instrumental, nem o conhecimento necessário, nem o amor que cura feridas que a medicina não pode ver nem tocar. Que o medicamento chegue a tempo. Nem antes, nem depois, mas exatamente quando o corpo já não aguenta mais. Que a ajuda não se atrase. Que não se perca tempo valioso. Que a tua precisão perfeita ordene o relógio da cura. Não permitas que os atrasos humanos ofusquem a tua obra divina. Que nada impeça o milagre que tu podes ativar com apenas uma palavra pronunciada do teu trono cheio de glória, misericórdia e poder. Dá sabedoria, Senhor, aos médicos que lutam todos os dias com diagnósticos difíceis e decisões pesadas. Enche as suas mentes de luz. Que o teu Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e os guie com discernimento certeiro. Que cada diagnóstico esteja cheio de verdade, precisão e cuidado. Que vejam para além dos exames e possam olhar para a alma. Que saibam quando agir, como agir e quando simplesmente orar em silêncio contigo. Concede às enfermeiras um coração terno e valente. Dá-lhes paciência, serenidade e firmeza. Que as suas mãos sejam como as tuas fortes, quando for necessário suaves,
quando houver dor calorosas, quando a alma se sentir sozinha. Faz com que os seus gestos transmitam compaixão. Que a sua presença alivie mais do que um calmante. Que vejam o doente como um filho amado teu e não como um número ou apenas mais uma cama. Que sejam anjos com uniforme. Que cada decisão médica seja guiada pela tua mão sábia. Que a tua presença sagrada se manifeste em cada análise, em cada procedimento, em cada intervenção cirúrgica, como uma corrente invisível de amor ativo. Que não seja apenas a ciência a atuar, mas o teu espírito a fluir através dos conhecimentos. Que a medicina não seja fria, mas impregnada pelo fogo da tua ternura curadora e do teu amor que tudo transforma. Tu és o Deus dos milagres, o Senhor do impossível. Em ti não há limites nem barreiras. Tu criaste o corpo e conheces cada célula, cada órgão, cada partícula. Nada está oculto aos teus olhos de eternidade. A tua autoridade está acima de tudo o que é humano. Em ti está a vida, a saúde, o fôlego que muitos aguardam com ansiedade e lágrimas. Tu sustentas os corações que batem debilmente e reanimas aqueles que quase se apagam. Não há doença que tu não possas tocar com o teu poder. Não há diagnóstico que tu não possas reverter. Não há sentença médica definitiva quando decides estender a tua mão curadora sobre alguém que clama com fé. Não há corpo tão frágil que tu não possas levantar. Não há dor tão profunda que a tua glória não possa cobrir com bálsamo. Não há desesperança que tu não possas dissipar com um único olhar teu. Tu és o mesmo Deus que caminhou entre os enfermos. Curaste o cego que clamava sem cessar. Restauraste as pernas daquele que não podia andar. Limpaste o leproso que vivia isolado e sem dignidade. Libertaste aquele que estava atormentado por espíritos sombrios. Deste vida onde só havia ruína. Deste dignidade onde só havia desprezo. E tudo isso fizeste por amor, sem esperar nada em troca. E tu não mudaste, Senhor. És o mesmo ontem, hoje e para sempre. O teu poder permanece intacto. A tua misericórdia continua a fluir. A tua compaixão não se esgota. A tua promessa não caduca com o tempo. Por isso vimos hoje a ti com fé viva, com esperança firme, com o coração nas tuas mãos. Porque cremos que podes fazer outra vez o que já fizeste. Que nada é impossível para aquele que crê. Não dependemos do que é visível, mas da tua fidelidade. Ainda que tudo diga não, tu podes dizer sim. Ainda que tudo pareça fechado, tu podes abrir. Ainda que tudo pareça perdido, tu podes restaurar por completo. E por isso, oramos, Senhor, com humildade e com determinação. Sabemos que estás a ouvir. Sabemos que estás a agir mesmo quando não vemos. Sabemos que não há oração que se perca diante do teu trono. Cremos, Senhor, mesmo quando a dúvida quer entrar. Ainda que a nossa fé seja pequena como uma semente, sabemos que nas tuas mãos pode mover montanhas e abrir caminhos em pleno deserto. Sabemos que podes criar veredas onde não há saída. Podes trazer vida onde só há cinza. Luz onde há escuridão e esperança onde a dor apagou toda a ilusão. Não confiamos nas nossas forças humanas porque são limitadas. Não colocamos a fé nas nossas capacidades.
Confiamos apenas na tua graça, no teu favor imerecido, na tua bondade que nunca falha. Não clamamos por mérito próprio, mas pelo teu caráter bondoso. Porque tu és compassivo, terno-lento para a ira e grande em amor para com os que sofrem e não têm consolo humano. Cura as crianças, Senhor. Aquelas que choram sem entender porque sentem tanta dor. Abre os seus olhos para a bis. Concede-lhes descanso, alívio e cura no corpo, na alma e no coração. Cura os idosos, Deus fiel. Aqueles que escondem a sua dor com dignidade, que suportam mais do que dizem. Que não se sintam sozinhos, mas abraçados pela tua ternura silenciosa. Cura também os jovens que muitas vezes sorriem por fora e desmoronam por dentro. Lutam com doenças invisíveis, com pensamentos sombrios, com fardos que não ousam partilhar. Derrama a tua cura sobre aqueles que combatem o cancro. Detém o avanço da doença. Restaura as células, renova as forças, devolve a esperança e devolve o brilho aos seus olhos. Tem misericórdia daqueles que sofrem de diabetes, insônia, ansiedade e desgaste mental. Fortalece aqueles que vivem com dores que não se veem, mas que consomem a energia dia após dia. Alivia as feridas da alma, Senhor. Aquelas que não se detetam em exames, mas que deixam marcas profundas. Cura depressões prolongadas, pensamentos sombrios e vazios que ninguém consegue preencher. Toca aqueles que perderam o desejo de viver. Restaurar a paixão pela vida. Reacende os sonhos. Que sintam que ainda existem razões para continuar e que tu ainda tens um propósito maior. Faz chover o teu bálsamo desde o céu. Que o teu óleo curador caia sobre camas, sobre corpos cansados, sobre hospitais, clínicas e lares que clamam por um milagre com lágrimas. Que o teu Espírito Santo toque o que a ciência não alcança. Que tu vás além do médico, do técnico, do humano. Que intervenhas onde os médicos já não sabem o que fazer. Que as tuas pegadas fiquem gravadas em cada cura. Que se saiba que foste tu, o Deus vivo, quem tocou, quem agiu, quem curou. Que ninguém leve a glória que só a ti pertence. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Não o desprezes. Recebeu como uma oferta sincera de fé. Inclina o teu ouvido às nossas súplicas. Olha para as nossas lágrimas. Olha para os nossos corações partidos. Faz brilhar o teu rosto sobre os que já não aguentam mais. Sobre os que sentem que o corpo se apaga, que a mente se desvanece e que a alma clama por um toque divino. Responde, Deus de amor. Não porque o mereçamos, mas porque tu és bom. Tu és justo. Tu és o único que pode agir onde ninguém mais pode intervir. Rendemo-nos à tua soberania. Reconhecemos que tu conheces o momento perfeito, a hora exata, o segundo divino em que tudo mudará, segundo o teu plano eterno. Enquanto esperamos, continuaremos a orar. Não deixaremos de clamar. Continuaremos a acreditar, ainda que com uma fé trêmula. Continuaremos a amar-te porque sabemos que tu nunca deixas de agir. Obrigado pelo teu amor que nunca abandona, que permanece firme na doença e na saúde, na angústia e na calma, na vida e na morte. Obrigado pela tua presença que consola quando mais ninguém pode fazê-lo. Quando tudo desmorona e tu continuas ali firme, paciente, amoroso,
envolvendo-nos com a tua paz inexplicável. Obrigado pelo que já estás a fazer. Ainda que os nossos olhos não vejam a mudança, sabemos que tu já estás a agir. Porque as tuas promessas não falham. Porque tu não mentes. Em nome poderoso de Jesus, nosso Salvador, nosso médico, a nossa rocha eterna, declaramos cura sobre os corpos, restauração sobre as almas, paz sobre as mentes, e uma confiança absoluta, inabalável, de que agirás com glória, de que tu serás exaltado no meio da dor, e que desta história tirarás algo belo. Amém. Irmãos e irmãs, se sentem que esta oração iluminou os vossos corações, carreguem em gosto e partilhem para que esta oração chegue a quem dela precise. Espalhem as bênçãos por onde quer que vão. Não se esqueçam de carregar em subscrever para que cada dia seja um novo caminho para uma maior proximidade com Deus. Mas lembrem-se, se deixarem passar esta oportunidade, podem estar a perder a bênção que Deus preparou especialmente para vocês e para os vossos entes queridos.